No verão de 1581, nas margens sombreadas do rio Brenta, perto de Veneza, um grito ecoou pelos salões de mármore do Palazzo della Rosa. Não era um grito de loucura, nem de luto, mas algo muito mais antigo. Um grito de carne em rebelião. E atrás dele, o cheiro. Os servos que correram para a ala oeste não sabiam o que esperar. Um desmaio? Outro ataque de raiva da nobre? Mas ao abrirem a porta de madeira esculpida para os aposentos privados da Lady Caterina, eles cambalearam para trás, sufocando. Um desabou. Outro vomitou. O ar estava denso. Doce no início. Depois, agudo. Rancoroso. Oleoso. Como carne estragada deixada ao sol, misturada com o cobre do sangue. E debaixo das cortinas de seda, bordadas em ouro, eles a encontraram. Ela estava sentada na beira de sua cama, tremendo. Encharcada em suor. Um rosário apertado em uma mão, a outra agarrando sua camisola como se tentasse arrancá-la. Mas ela não conseguia. Porque sua camisola escondia algo muito pior do que a vergonha. Debaixo da seda e da renda, seu corpo estava envolto em ferro. Um cinto de castidade. Parafusado. Enferrujando. E sangrando. Se você acha que esta história deve ser contada, se você acredita que a história deve falar até mesmo a dor que ela tentou silenciar, por favor, curta este vídeo e se inscreva no nosso canal. Trazemos para você as verdades esquecidas dos cantos mais sombrios do passado, todos os dias. A Lady Caterina estava usando o cinto há quase 2 meses. Seu marido, o Conde Lorenzo della Rosa, o havia colocado nela antes de partir para a guerra nos Balcãs, um símbolo de devoção ele o chamou. Uma tradição de família. A chave selada em cera com o brasão da família, confiada ao seu mordomo, que prometeu devolvê-la em 60 dias. Já haviam se passado 73. No início, ela o suportou em silêncio. Ela não disse nada durante os banquetes. Ela sorriu durante os passeios no jardim. Mas os servos notaram suas mãos tremendo enquanto ela caminhava. A maneira como ela se encolhia quando se sentava. A fraca mancha de ferrugem em seu linho. Então veio a febre. Depois o odor. E agora, os gritos. Eles a despiram lentamente. 4 criadas, enluvadas e chorando. A pele em seus quadris estava em carne viva e com bolhas. Anéis escuros de pus incrustavam as bordas do metal. E o cadeado não abria. O mordomo havia devolvido a chave. Mas ela não se encaixava mais. O Conde Lorenzo della Rosa não era um homem cruel. Pelo menos, não da maneira que a história se lembra da crueldade. Ele não batia em sua esposa. Ele não levantava a voz. Ele simplesmente a possuía. Nascido na nobreza veneziana e criado com contos de impérios caídos, Lorenzo acreditava que a honra, como o mármore, nunca deve rachar. E Caterina, jovem, bonita e fértil, era a joia da coroa de sua propriedade. A inveja da corte. A filha de um príncipe mercador cujos navios uma vez sombreavam o Adriático. Ele se casou com ela aos 17 anos. Aos 20, ela já havia lhe dado 2 filhos, ambos meninos. Ele elogiou sua virtude. Brindou a sua lealdade. Presenteou-a com uma pequena capela perto do jardim para a oração diária. E quando a guerra veio, ele a trancou em ferro. Não é castigo, ele lhe disse, suavemente, na manhã de sua partida. É proteção. O mundo está cheio de tentação. E você é muito amada. Ele entregou a chave ao seu mordomo, selada em cera de abelha estampada com o brasão da família, um leão devorando uma serpente. Ela só será removida por minha mão, ou pela de Deus, ele disse. Então ele beijou sua testa. E partiu. Durante a primeira semana, Caterina andou lentamente, com dignidade. O forro de metal do cinto era acolchoado com couro, oleado, polido, ajustado por um artesão de Milão que se especializava em tais dispositivos. Ela suportou a dor em silêncio. Na segunda semana, ela não conseguia mais dormir deitada. Na terceira, ela não conseguia mais andar sem tremer. Os servos sussurravam.
Mas ninguém ousava questionar o julgamento do conde. Afinal, alguns deles já tinham visto o cinto antes, guardado na cripta da família. Uma herança, mais antiga que a memória. Dizia-se que havia pertencido à bisavó do conde. Também se dizia que ela morreu de uma febre repentina antes que seu marido retornasse. As criadas de Caterina tentaram ajudar. Elas lhe trouxeram compressas, ervas, orações silenciosas. Mas nenhuma podia remover o cinto, mesmo se ousassem. Ele estava trancado. E adulterar o selo do conde era um crime. Uma traição. Pior, era um pecado. Na confissão, o padre da família não ofereceu alívio. O sofrimento suportado em virtude é agradável ao Senhor, ele lhe disse. Suporte, e você será santificada. Então ela suportou. Até que sua pele começou a se romper. Metal não perdoa o corpo. Ele tritura. Ele racha. Ele prende. O sangue menstrual de Caterina não tinha para onde ir. A urina vazava por fendas estreitas, queimando as feridas abertas por onde passava. Moscas se reuniram em sua câmara, especialmente perto dos lençóis inferiores. E quando a febre veio, ela parou de falar por completo. Ela sorriu, fracamente, quando seus filhos lhe trouxeram flores. Mas quando eles saíam, ela chorava sem som. Então, no 62º dia, o mordomo chegou. A cera foi quebrada. A chave foi colocada no cadeado. Ela não girou. A princípio, ele culpou sua mão. Depois o metal. Depois ela. Você o adulterou, ele sibilou. Caterina o encarou em silêncio. Seus lábios estavam rachados. Seu cabelo encharcado. Sua camisola grudada na ferrugem por baixo. O mordomo tentou novamente. A chave se partiu. Não era um mito. Por séculos, as pessoas descartaram o cinto de castidade como uma fábula de paranoia patriarcal, uma lenda inventada por colecionadores vitorianos e pintores românticos. Mas em arquivos empoeirados sob Veneza, e em salas privadas de museus de Viena a Nuremberg, o metal ainda existe. Frio. Curvo. Serrilhado. O dispositivo colocado em Caterina era um cinto de ferro polido, moldado para abraçar os quadris, com uma faixa vertical estreita que passava entre as coxas. Na virilha, uma abertura com fenda permitia a passagem lenta da urina, não mais larga que uma pena de escrever. O interior era forrado com couro áspero, há muito rachado. Em cada lado, furos de ventilação afiados, mais decorativos do que úteis. Na parte de trás, logo acima do cóccix, havia uma pequena trava ornamentada, outrora dourada. Agora enferrujada. A placa frontal ostentava o selo da família, um leão, empinado, coroado, com uma espada entre os dentes. Acima, em latim, virtus in ferro. Virtude no ferro. O trabalho artesanal era requintado. A crueldade, deliberada. Nenhum acolchoamento poderia proteger totalmente a pele de seu peso. Nenhum movimento poderia ocorrer sem atrito. E o tempo era o verdadeiro carrasco. A cada dia, o metal absorvia o calor do corpo e o devolvia como infecção. O suor se acumulava. O sal cristalizava. A carne criava bolhas, depois se rompia. Médicos históricos, séculos depois, dissecariam tais dispositivos com fascinação. Um anatomista alemão em 1861 escreveu: um cinto de castidade pode prevenir o pecado, mas garante o sofrimento. Em semanas, pode-se esperar escoriações. Em meses, necrose. Caterina usou o dela por mais de 2 meses. Ela sangrou nele. Dormiu nele. Chorou nele. E agora, o cadeado estava selado pela corrosão. A chave partida. O cinto, permanente. O desespero se seguiu. O mordomo ordenou a vinda do serralheiro local, que chegou tremendo com suas ferramentas embrulhadas em pano. Ele havia consertado espadas, portões e até mecanismos de tortura. Mas nunca isso. Ele se curvou, examinando através da sujeira incrustada e do sangue, e sussurrou: não está emperrado. Está,
fundido. A pele ao redor das bordas havia inchado e crescido sobre partes do ferro. Removê-lo sem força significava remover parte dela. Um médico foi convocado em seguida, um homem conhecido mais pela discrição do que pela habilidade. Ele se recusou a tocar no cinto. Se eu tentar serrá-lo e ela morrer, serei eu que enfrentarei a forca, ele murmurou. Mas se eu não fizer nada, e ela morrer, foi a vontade de Deus. Ele colocou um pote de panos embebidos em lexívia na beira da cama. Eles podem amolecer a ferrugem, ele disse. Mas não o julgamento. Então ele partiu. Naquela noite, os gritos de Caterina retornaram. Mas mais suaves. Ela não chorava mais por libertação. Ela implorava por silêncio. As criadas tentaram rezar, mas suas bocas falharam. Uma disse que viu pequenas larvas brancas rastejando perto das fendas. Outra desmaiou ao trocar a roupa de cama. No canto do quarto, o mordomo segurava a chave quebrada em uma mão e um punhal na outra. Ele sussurrou: "Isso não pode ser o que o conde pretendia." Mas ninguém ousou removê-lo. Porque desfazer o cinto era admitir que a virtude tinha um custo. E o custo era seu corpo. O corpo humano nunca foi feito para ser enjaulado em ferro. No 75º dia, os quadris de Caterina estavam cheios de vergões arroxeados. Linhas finas de sangue traçavam a borda do cinto, como se sua pele estivesse tentando escapar por baixo dele. Onde o dispositivo mais esfregava, a parte interna das coxas, o abdômen inferior, as feridas haviam ficado pretas. Não por hematomas. Por podridão. As criadas não conseguiam mais limpá-la adequadamente. O cheiro se agarrava às mãos delas, por mais que elas esfregassem. Elas engasgavam atrás de véus. Algumas imploraram para serem transferidas. Outras simplesmente pararam de entrar em sua câmara. Mas Caterina ainda estava viva. Ela falava apenas em sussurros agora. Frases curtas entre gemidos febris. Suas mãos agarravam os lençóis, suas pernas tremendo mesmo quando paradas. Às vezes, ela se desculpava. Eu tentei ficar limpa, ela murmurou uma vez. E depois, sinto muito pelo meu corpo. No 78º dia, a governanta quebrou o protocolo. Ela convocou um barbeiro cirurgião do porto. Não um médico de um nobre, nem um padre. Apenas um homem com lâminas e álcool. O nome dele era Mateu. Ele chegou depois da meia-noite, balançando levemente de vinho, seu avental manchado de misérias mais antigas. Ele já tinha visto infecções, amputações, horrores de campo de batalha. Mas quando ele viu Caterina, até ele parou. O metal estava cheio de bolhas de ferrugem, vermelho e marrom. O cadeado havia rachado ligeiramente de uma adulteração anterior, expondo a carne viva por baixo. Ele olhou para o mordomo. Você quer que eu o tire? O mordomo assentiu uma vez. Mateus suspirou. Então feche as janelas. Traga-me óleo. E orações. A remoção levou mais de 1 hora. Eles começaram aquecendo o cadeado com brasas, não para queimar, mas para amolecer. Então vieram os cinzéis. Não afiados o suficiente para cortar, mas firmes o suficiente para forçar. O cinto gemeu. Assim como Caterina. Ela convulsionou uma vez, e um jato de fluido escorreu por sua coxa. Não era sangue. Era espesso, amarelo, com um traço de verde. Mateu estremeceu. Ela está com septicemia. Ninguém perguntou o que isso significava. Então veio o primeiro corte real. Parte do metal havia se fundido com seu quadril esquerdo, o couro há muito dissolvido, a pele crescida no próprio ferro. Para removê-lo, Mateu teve que cortar. Não o cinto. Ela. Ele fez a incisão logo acima do osso. Caterina não gritou, ela estava muito além disso. Mas sua boca se abriu largamente, e seus olhos reviraram. O sangue escorreu como tinta, acumulando-se por baixo dela. Quando a faixa finalmente se soltou, fez um som suave e úmido, como descascar pano de uma ferida. O cheiro que se seguiu foi insuportável. A criada mais jovem fugiu do quarto.
O mordomo vomitou em uma bacia. Mateu não falou. Ele simplesmente colocou o cinto no chão, ao lado da cama dela. Então, ele olhou para suas mãos, enluvadas, tremendo, e sussurrou: "Isto não é um cinto de castidade." Eles olharam para ele. "É um caixão. Feito prematuramente." Ele costurou o que pôde. Encheu as lesões abertas com ervas. Lavou as feridas com vinho. Mas ele não ofereceu esperança. Caterina caiu em inconsciência naquela noite. A febre subiu. Suas mãos se contorceram. Seus lábios se moveram sem som. E quando o sol nasceu, ela não falava há horas. O cinto permaneceu na câmara, intocado. Ninguém ousava movê-lo. Ele ficou lá, brilhando com um brilho doentio, o sangue secando em flocos ao redor do selo do leão. O lema da família ainda visível: Virtus in ferro. Virtude no ferro. Mas não havia virtude aqui. Apenas ruína. Quando o conde Lorenzo retornou, ela já estava enterrada. A notícia chegou a ele em uma taverna perto de Vicenza, onde ele bebia com outros oficiais para brindar ao recuo veneziano. Ele não reagiu a princípio. Simplesmente bebeu seu vinho. Depois perguntou: "Que febre?" O mordomo havia sido quem lhe escrevera. Uma carta cuidadosa. Nenhuma menção ao cinto. Apenas uma breve nota sobre sua condição delicada e morte prematura. O conde chegou ao palácio 2 dias depois, poeira ainda em suas botas, e exigiu ver o corpo. "Você não pode", a governanta disse. Ela estava impraticável. Ele a encarou por um momento. Depois se virou para o mordomo. "Onde está o cinto?" Silêncio. O rosto de Lorenzo escureceu. "Você não tinha o direito." O mordomo não falou. Ele simplesmente se afastou e abriu a porta de sua câmara. O cheiro atingiu o conde antes que ele entrasse. Mesmo 2 semanas depois, ele persistia, na madeira, nas cortinas, na pedra. O cinto estava na mesa, envolto em linho. Ele o desenrolou lentamente. Parecia menor do que ele se lembrava. Mais frágil. Menos nobre. O couro havia sumido. Apenas ferro cru permaneceu, escurecido pela ferrugem e pelo sangue. O brasão do leão havia descascado de um lado, revelando o aço por baixo. Ele o pegou. Ainda estava quente do sol através da janela. E ele viu o cadeado. Ele havia sido estilhaçado, não por força, mas por corrosão. E então, ele tentou a chave. A original, selada em cera, intocada em sua sacola. Ele a colocou no cadeado arruinado. E ela girou. Perfeitamente. Ele a deixou cair. O som ecoou como um julgamento. O mordomo se adiantou, sua voz baixa: "Nunca foi a chave que falhou, meu senhor." O conde sentou-se ao lado da cama vazia. Ele não chorou. Ele não gritou. Ele simplesmente olhou para os lençóis, ainda manchados, e para a pequena cruz de madeira que as criadas haviam colocado no travesseiro. Ela sofreu, ele perguntou. Ninguém respondeu. Por dias depois, nenhum sino tocou. Nenhum luto público. A causa oficial da morte foi listada como consumo, uma mentira facilmente aceita pela corte. Afinal, Caterina sempre foi pálida. E o silêncio era mais conveniente que a verdade. Mas entre os servos, a lenda cresceu. Da dama que morreu com ferro em seus ossos. Das criadas que desmaiaram com o cheiro. Do cinto que arruinou não apenas a carne, mas a memória. Dizem que o cinto permaneceu naquela mesa por meses, intocado, até que uma das crianças, o garoto mais novo, entrou e o tocou. Então gritou. Depois se recusou a falar por dias. Ele foi enterrado depois disso. Não na cripta. Não com honra. Mas sob os estábulos. Na terra. Envolto em estopa e oração. E ainda assim. Alguns dizem que o quarto nunca perdeu seu cheiro. Que as paredes se lembram dos gritos. Que na hora mais silenciosa da noite,
Quando o vento entra pelas venezianas, você pode ouvir o clique de um cadeado que nunca realmente se abriu. Hoje, se você visitar os corredores empoeirados do arquivo do Doge em Veneza, você pode passar por um pequeno armário trancado marcado com uma placa de latão, Objetti privati, non per esposizione. Objetos privados, não para exposição. Lá dentro, além de camadas de linho e pergaminho, jaz algo que a maioria dos curadores prefere não mencionar. Um objeto que não tem número de catálogo. Nenhuma placa. Nenhuma história. Mas está lá. Ferro. Curvo. Cheio de ferrugem. E em seu centro, um cadeado quebrado. Muitos dizem que é apenas uma réplica. Uma invenção posterior. Uma fabricação de colecionadores com mentalidade gótica do século XVIII. Mas um detalhe desafia o descarte. Gravado fracamente sob o brasão do leão, mal visível agora, está um nome. Caterina Dr. Nenhum registro liga oficialmente a família Della Rosa. Nenhuma certidão de óbito oficial carrega sua causa. Mas o cinto existe. E fala mais alto do que qualquer papel jamais poderia. Historiadores discutem sobre cintos de castidade. Alguns afirmam que eram simbólicos, nunca realmente usados. Outros admitem o uso isolado em casamentos enclausurados e casas nobres obcecadas por linhagens de sangue. Mas todos concordam em uma coisa: se usados, eles causavam sofrimento. Textos médicos medievais descrevem os resultados em termos velados: ulceração das partes secretas, calor infernal na virilha, sangramento não do pecado, mas da vingança do ferro. Algumas mulheres sobreviveram. Outras não. Todas foram esquecidas. Na era moderna, nos maravilhamos com as absurdidades da história. Rimos de rituais antigos. Dizemos, isso nunca aconteceria agora. Mas às vezes, a jaula não se parece com ferro. Às vezes, é silêncio. Expectativa. Obediência disfarçada de amor. Lady Caterina nunca tentou escapar. Nunca arrancou o cinto. Nunca gritou até que a dor se tornasse podridão. Porque ela acreditava, como lhe disseram, que a virtude valia mais do que sua voz. O cinto ainda existe. E atrás dele, ela também. Não em retrato. Nem em estátua. Mas em cada quarto silencioso onde uma mulher sente dor e não diz nada. Em cada porta trancada que a história se recusa a abrir. Em cada gaveta de museu que guarda um objeto cruel demais para ser explicado. Então, se você alguma vez caminhar por esses corredores em Veneza, e ouvir algo se mover nas sombras, talvez não seja o vento. Talvez seja ferro. Lembrando. O nome dela era Lúcia. Sem sobrenome. Sem retrato. Apenas uma página frágil no livro de registro de 1642 da Scuola di Misericórdia. Ela havia sido criada na casa Della Rosa desde os 10 anos. Mãos pequenas. Pés rápidos. Olhos afiados. E ela estava lá na noite em que o cinto foi removido. Não como curandeira. Nem como testemunha. Mas como a que segurou o óleo. Ela não contou a ninguém o que viu. Mesmo quando as outras choravam ou desistiam, mesmo quando os lençóis de Caterina ficaram pretos, Lúcia permaneceu. Ela segurou sua língua como uma moeda sagrada, agarrada com força atrás dos dentes. Mas o silêncio não protege. Anos se passaram. Ela cresceu. Casou-se com um pedreiro. Enterrou 2 filhos. Quando ela completou 40 anos, suas mãos ainda tremiam quando ela sentia o cheiro de ferro. Aos 50, ela confessou. Não a um padre. Mas a uma freira. A transcrição existe. Escondida no arquivo de Santa Lúcia della Carità. Datada de 2 de abril de 1631. Rabiscada com a mão da irmã Benedetta, começa, ela veio com olhos como cinzas molhadas. Pediu não por pão, mas por permissão para falar sem penitência. Eu a concedi. Ela falou por 2 horas. Quando terminou, ela chorou em suas mangas. Eu beijei sua testa e lhe disse que ela não seria esquecida.
O que se segue não é apenas uma confissão. É uma ferida. Lúcia descreveu o cheiro primeiro, como vinagre e trovão. Depois as feridas, rachadas como figos no verão. Depois o sangue, espesso demais para ser sangue. Mas a pior parte, ela escreveu, foi a voz de Caterina. Ela se desculpava. Por vazar. Por cheirar mal. Por precisar de ajuda. Lúcia se lembrou de como o mordomo do conde a mandou calar. De como ela uma vez perguntou, ela vai viver? E ele respondeu, ela não é o propósito. A virtude é. Lúcia nunca disse a palavra cinto em sua confissão. Ela o chamou de o ferro. O ferro era, para ela, não um dispositivo, mas um espírito. Ele devorava a carne. Ele enferrujava não apenas com o tempo, mas com o orgulho. Nas linhas finais de sua confissão, Lúcia escreveu, eu tentei lavar o sangue. Ele não saía. Mesmo quando eu fervia os lençóis. Mesmo quando eu queimava o colchão. Mesmo quando eu saía de casa. A mancha permaneceu. Em minhas mãos. Em meus ossos. A confissão foi selada. Não publicada. Não compartilhada. Mas um estudioso em 1912 a encontrou por acidente, enquanto catalogava textos não relacionados a enterros de peste. Ele a copiou. Anotou-a. Depois abandonou o projeto. Suas notas terminam com uma única linha, eu acredito que ela falou a verdade. E se sim, o dispositivo é real. Ninguém sabe o que aconteceu com Lúcia. Nenhum túmulo leva seu nome. Nenhuma igreja a lista como benfeitora ou pecadora. Mas se você entrar no pequeno convento de Santa Lúcia della Carità no dia da festa de Santa Ágata, e se você esperar perto da velha prensa de linho depois do anoitecer, alguns dizem que você ouvirá um arranhado fraco, como pano esfregado em osso, ou ferro, dobrando-se suavemente na escuridão. Em 1658, quase 80 anos após a morte de Caterina, uma carta chegou à Scuola Grande de San Marco, a antiga guilda de médicos e cirurgiões de Veneza. Ela não tinha selo, apenas uma marca d'água em forma de olho de leão. Dentro havia uma mensagem, uma de nós foi enterrada em silêncio. Há um objeto sob os estábulos da rosa. Resgatem-no. Examinem-no. E escrevam o que não pode ser falado. O autor assinou apenas com o símbolo de uma bússola cruzada com uma lâmina. Os irmãos sabiam o que isso significava. Era a marca do Il Circolo Medico degli Ombri, o Círculo Médico das Sombras, um grupo clandestino de estudiosos, curandeiros e anatomistas que investigavam casos considerados sensíveis demais para os registros oficiais da República. Casos de santos cujos corpos não apodreciam. De nobres com bile negra em seus ossos. De dispositivos que feriam, mas não deixavam nenhuma ferida visível. Eles se autodenominavam as mãos que se lembram. E o nome de Caterina havia retornado. A recuperação ocorreu em uma quinta-feira sem chuva. 2 membros do círculo, irmão Malachio e irmão Gianni, se passaram por inspetores de telhados. Eles não trouxeram ferramentas, apenas uma carroça, um livro de orações e um baú de linho selado. Debaixo dos estábulos, onde ratos tagarelavam e cavalos se recusavam a entrar, eles o encontraram, um embrulho envolto em lona podre, amarrado com contas de rosário. Eles não o desembrulharam ali. Em vez disso, eles acenderam incenso, sussurraram o Salmo 102 e carregaram o embrulho para fora sob a lua. Eles o abriram na adega do boticário sob o Hospital de São Marcos. O que eles encontraram mudou tudo. O objeto era um cinto de castidade, mas diferente de qualquer um visto em coleções sobreviventes. Feito não de placas de ferro planas, mas de segmentos forjados de forma intrincada, curvos, de design quase orgânico. A faixa da cintura tinha ranhuras de ferrugem e uma inscrição fraca, "Per sua virtù", e "per il mio onore". Pela sua virtude, e pela minha honra. O lado interno era forrado com pequenos ganchos, a maioria quebrados, mas alguns intactos, manchados de sangue, apesar dos anos. E ali, fundido na cavidade do cadeado, eles encontraram um fragmento de osso. O irmão Gianni desabou. Não de medo.
de reconhecimento. Ele escreveu no pergaminho da investigação: não foi feito para restringir. Foi feito para punir. Cada passo que ela dava, a rasgava. Eles o examinaram por semanas. Fervido em lavanda. Colocado sob uma lente de pedra solar. Até mesmo aplicaram os ampliadores criados em Pado a partir de vidro veneziano. Eles não encontraram nenhum mecanismo de conforto. Nenhum acolchoamento. Nenhuma dobradiça que não emperrasse com a umidade. Nenhuma misericórdia. O relatório final, examina sucinto della dama perduta, permanece preservado, mas não publicado. Sua linha final diz: ela não foi protegida. Ela foi apagada. E o cinto não estava trancado em seu corpo. Ele estava trancado no tempo. E o circolo medico dele hombre se desfez uma década depois, sob pressão da Inquisição. A maioria de seus membros fugiu. O irmão Malachio foi encontrado afogado no Arsenale. Mas o objeto, o cinto, foi escondido novamente. Desta vez, não sob os estábulos, mas nos arquivos da própria guilda médica, disfarçado como um estojo cirúrgico mofado. Um estojo que ainda existe hoje. Em uma gaveta marcada, instrumentos desconhecidos, feminino, século XVI. Ninguém o toca. Mas a cada 10 anos, uma vela é acesa ao lado dele. Não para pesquisa. Para penitência. Em 1932, um curador de modos suaves chamado Augusto Bianchi começou seu novo cargo no Museu Sottorico de Venezia. Sua paixão era a metalurgia. Sua fraqueza, a discrição. Entre as caixas que ele foi encarregado de inventariar, uma se destacou, pesada, sem marca, com o selo da Escola Médica Veneziana queimado na lateral. A etiqueta dizia: instrumentos obsoletos, feminino, 16 século. Dentro, embrulhado em pano amarelado e pergaminho quebradiço, estava o cinto. Ainda intacto. Ainda manchado de ferrugem. Ainda afiado. Bianchi tinha visto dezenas de cintos de castidade em livros, teatrais, crus, muitas vezes falsos. Mas este era diferente. Sua elegância era enganadora. Seu dano, inegável. Ele escreveu em seu diário privado: é um objeto não de vergonha, mas de acusação. Não forjado para a modéstia, mas para a mutilação. Ele o levou ao diretor. Ela lhe disse: tranque-o. Mas a curiosidade é uma podridão poderosa. Bianchi começou a comparar o objeto com relatórios forenses de autópsias do século XIX, ferimentos de guerra e até falhas cirúrgicas. Ele notou: a curvatura correspondia a padrões de estresse do osso pélvico em 3 restos inexplicáveis de 1610. Os dentes internos se alinhavam com lacerações descritas em 2 mortes de conventos de 1582. A fonte da inscrição era idêntica a um brasão no selo perdido da família Rosa. Ele começou a escrever uma monografia. Título: Caterina, La Martire del Ferro. Ela nunca foi publicada. Em fevereiro de 1934, oficiais do Comitato Culturale Cattolico visitaram o museu para uma revisão privada de exposições sensíveis. Eles viram o cinto. Não disseram nada por 20 minutos. Então um homem com luvas pretas sussurrou: há coisas que pertencem à memória, não à luz. O projeto de Bianchi foi interrompido. Sua monografia confiscada. O cinto foi realocado para um arquivo restrito sob o Palácio do Doge. Lá, ele desapareceu por 20 anos. Até 1955, quando uma jornalista sueca chamada Helga Morsten recebeu um envelope anônimo. Dentro, uma fotografia do cinto, datada de 1933. Uma frase em latim: Castitas sine misericordia est mors. Castidade sem misericórdia é morte. E uma localização: Veneza. Gaveta 4ª. Arquivo della Salute. Helga nunca publicou um artigo completo. Apenas uma coluna curta no Svenska Dagbladet intitulada O Ferro que Podia Sangrar. Foi descartada como sensacionalismo. Em 1971, um incêndio eclodiu no arquivo della Salute. A Gaveta 4ª foi destruída.
Nenhum objeto que correspondesse à descrição do cinto surgiu desde então. Mas em 2004, um estagiário de museu na Hospedale Civile afirmou ter visto algo, uma armação pélvica enferrujada em uma caixa mal rotulada de dispositivos ortoédicos. Ele contou a seu supervisor. A caixa sumiu no dia seguinte. O estagiário nunca mais voltou. Objetos desaparecem. Pessoas desaparecem. Mas a memória da dor deixa uma impressão digital. Em pergaminho. Em aço. Em silêncio. Em algum lugar em Veneza, aquele cinto ainda pode existir. Ou talvez nunca tenha saído. Talvez ele espere. Não para ser visto, mas para ser ouvido. Ela nunca gritou em público. Ela nunca escreveu sua dor. Ela nunca levantou uma mão, ou uma espada, ou uma oração contra aquele que a trancou. Porque seu corpo já havia gritado tudo o que podia. E ninguém veio. Nem o médico. Nem o padre. Nem mesmo o homem que dizia amá-la. Caterina della Rosa não era uma rebelde. Ela não era uma bruxa. Ela não era uma mártir, não no sentido oficial. Ela era uma esposa. Uma nobre. Uma mulher trancada. E por séculos, isso foi o suficiente para enterrar sua história. Quando as pessoas pensam em cintos de castidade, elas muitas vezes dão um sorriso de escárnio. Elas imaginam piadas. Peças de fantasia. Museus cheios de metal enferrujado e mitos não confiáveis. Mas alguns eram reais. E mesmo que apenas um fosse real, se ao menos uma mulher usou tal dispositivo, e sangrou dentro dele, essa história merece mais do que silêncio. Ela merece memória. E merece ser testemunhada. Em Veneza, na parede dos fundos da igreja de Santa Maria dei Miracoli, há um pequeno afresco de uma mulher com as mãos postas. A inscrição por baixo dela quase se foi. Mas se você olhar de perto, logo acima de sua cintura, você verá fracas pinceladas cor de ferrugem, como se o artista tivesse pintado algo, e lhe disseram para cobrir. Alguns dizem que era um cinto. Outros dizem que era uma ferida. Ninguém sabe o nome dela. Mas ela se parece com alguém que uma vez pediu ajuda, e lhe disseram, este é o preço da virtude. Séculos depois, o preço ainda não foi pago. Nem em ouro. Nem em castigo. Mas em verdade. Porque a dor de Caterina não terminou com sua morte. Ela ecoou. Na criada que chorou. Nos ossos na adega. Nas caixas de museu que desaparecem. E talvez, até mesmo em você, assistindo a isso agora. Se o silêncio dela te perturba, esse é o ponto. Se isso te deixa com raiva, bom. Se isso te faz questionar tudo o que você pensava que sabia sobre pureza, dor e história, então a voz dela finalmente foi ouvida. Em algum lugar, ela não está mais trancada. Há mais histórias como a dela. Histórias reais. Histórias sombrias. Histórias esquecidas. Se esta ficou com você, se inscreva no canal. Há mais nomes para lembrar. E mais sombras para seguir.